Olá, amigos do canal Médico, estamos aqui de novo, entrevistando novamente um professor maravilhoso que hoje vai estar aqui com a gente e vai falar sobre um assunto muito importante que é uma das suas pesquisas, que é esclerose lateral amiotrófica, conhecida como ELA. Ele é um neurologista, pesquisador de álcool e droga, que já fizemos o programa da SAF, e agora vamos falar sobre ela. Boa tarde, boa noite, bom dia, todos, todos os tempos, né? Ah, Porque as pessoas assistem a qualquer hora hum, para receber o senhor na casa deles, né? É o hum. Dr. José Mauro Braz de Lima. E já pedindo aos nossos amigos, né? Que não deixem de acionar o sininho, não deixem de compartilhar, de comentar sobre os programas que a gente tem procurado fazer os melhores, não só para os médicos que ainda estão se formando, os médicos que já se formaram, os médicos que estão relembrando, os médicos que estão lá na ponta e os próprios neurologistas, né? Que estão em Uhum. formação, porque ele é um mestre e um professor doutor. Então, professor, vamos a ela. Vamos a ela. Fale-me sobre a ela. Vera, é mais uma vez um enorme prazer estar aqui no seu programa, no canal Médico. É sempre um novo momento e isso nos traz aqui com renovada satisfação. Né? O canal Médico há muito tempo faz esses belos programas e é uma honra estar aqui com você mais uma vez nessa oportunidade para poder falar para os colegas médicos, colegas da saúde, de um modo geral, e para o público em geral, né? Porque essa foi uma forma de enfatizar o nosso programa acadêmico sobre a ELA, esclerose lateral amiotrófica, chamada doença do neurônio motor. Uma doença instigante, uma doença séria e grave, né? Mas uma doença que nos mexe muito pela polêmica que ela estabelece, não só com a causalidade, né, com a etiologia, as causas, mas também com a abordagem, também com o tratamento e com o prognóstico, com a evolução. Então, estou assim à tua disposição para poder a gente conversar, bater um papo sobre ela. O principal sintoma, professor, é a fraqueza muscular. É a fraqueza muscular acompanhada de endurecimento dos músculos, uma esclerose, Hum, inicialmente num dos lados do corpo, por isso que é lateral, e a atrofia muscular, que aí vem a palavra amiotrófica, mas existem outros sintomas, né? existe. Cãibras, Tem. tremor muscular, reflexos, espasmos e perda da Então, sensibilidade. esse conjunto de sinais e sintomas que a gente denomina síndrome, e na neurologia isso é muito importante, porque na abordagem da chamada nosologia, quer dizer, o estudo da doença, ela é uma doença icônica, né? É uma doença que estabelece bem essa relação anátomo-clínica. E isso é importante até para a formação do neurologista, a formação da própria neurologia, né? Isso eu aprendi muito com o Deolindo Couto, com o Bernardo e com o professor Melo, que eram os mestres na época, né? Em que eu me formei nos anos 70 para falar de uma doença tão desafiadora que é ela. E, inclusive, o próprio Charcot, que descreveu essa doença no meado do século XIX, lá na Salpêtrière, pavilhão Charcot. Então ele descreveu essa doença numa relação muito nítida, muito clara e muito elegante, estabelecendo a clínica e a lesão anatopatológica. E a neurologia segue isso muito. Do ponto de vista clínico, costumam dizer que tem, então, um viés localizador da estrutura, um diagnóstico sintomático, que é o sintoma, e o diagnóstico etiológico. Então, com esses três pilares, a gente avança muito no esclarecimento da doença. Ela fica bem abordada quando a gente fala da sintomatologia, que é um quadro sintomático bem claro, e podemos falar também da lesão anatomopatológica. A gente só não
fica muito bem quando trata do problema da etiologia, ou etiopatogenia. Esse aqui é o desafio hoje ainda. Então, quanto mais cedo ela for diagnosticada, ela, mesmo com todos esses sintomas, de alguma forma, ela sendo conhecida, vai ser melhor para o doente. É melhor porque é melhor sempre Por causa por do dos trabalho cuidados, multiprofissional, multidisciplinar. os cuidados profissionais, não pelo medicamento que hoje ainda não existe um medicamento curativo, existem medicações sintomáticas, as mais diversas, que melhoram os sintomas um ou outro, né? E isso sempre se tenta. Agora ela, enquanto que outras doenças já avançaram bem, por exemplo, no caso das doenças oncológicas, cânceres, tumores, já tem um bom resultado e outras doenças, a ela ainda é uma doença que persiste no grande desafio para a medicina, não encontrar um medicamento que influencie diretamente e positivamente na sua evolução inexorável. Até porque não se sabe a gênese dela. Não se sabe exatamente. Existem muitas hipóteses testadas, umas mais, outras menos aceitas, mas ainda a causa mesmo não se tem ainda. Quais são as mais aceitas? Então, as hipóteses mais aceitas, a gente tem que estar fazendo uma trajetória, né? Quer dizer, quando o Charcot descreve essa doença, uma doença degenerativa, não é? Uma doença exclusiva, quase exclusiva do neurônio motor, quer dizer, predomina o neurônio motor, que ele fica principalmente na medula, quer dizer, é o neurônio motor que vai direto para os músculos. Então, os músculos podem ser nos membros, superiores e inferiores, pode ser no orofaringe, língua e lábios, que é na fase bulbar, e também alguns neurônios motores que estão no cérebro, na córtex cerebral. Então, o quadro clássico da ela, como Charcot descreveu, que você chegou a comentar, ela pega primeiro com atrofia muscular. E antes da atrofia aparecer, ficar evidente, o paciente se queixa de fraqueza muscular, que é paralisia. Às vezes, num grau menor, a gente chama de paresia. Paresia, depois paralisia, é uma questão talvez do vernáculo de falar, mas a paralisia sempre começa devagar e depois vai piorando, né? Essa paralisia se acompanha de atrofia muscular, quer dizer, além da fraqueza, atrofia muscular. Essa atrofia muscular é precedida de câimbras, nem todos os casos, o quadro é complexo, mas é precedida de e evidências também de miofasciculações, que é aquele tremorzinho. Então isso tudo fala de uma agressão ao neurônio motor. É importante isso porque não existe distúrbio sensitivo. Que eu tenho lesões que podem dar paralisia e dar também alterações sensitivas. Então, no caso da ela, é exclusivamente motora. Por isso a doença do neurônio motor. Outras doenças, amiotrofias musculares, atrofias espinhais, podem ter isso, mas de um outro movimento. Então, na ela, esses são os sintomas. Quando dá no braço, é a forma clássica, mais no membro superior, não simétrica, pode dar mais num braço, depois no outro. Se vê muito na atrofia da mão, do primeiro interósseo, acompanhado de vasculações, pode também dar no membro inferior. Então vai depender do sítio mais agredido, se é na medula cérvico-torácica ou na medula lombosacra. Então a gente vai ter predomínio, mas a tendência é acometer toda a cadeia de neurônio motor, inclusive os neurônios motores chamados nervos cranianos, que vai pegar a língua, os lábios, o orofaringe. Então aí nós vamos ter sintomas de paralisia, de braço, de perna, e vamos ter também alguns casos, como nós temos casos recentes agora, que começa com a chamada paralisia bulbar progressiva, que vai dar disfagia, disartria ou acometimento da musculatura orolabial. Professor, é uma doença, quer dizer, a gente tem que ter de base nutricionistas, fonoaudiólogos e fisioterapeutas. Então vamos pensar assim, se a gente está falando do médico lá da ponta, se chega, pelo que eu vejo, eu sou um neurologista, um professor de neurologia, qualquer paciente que chegue com N
várias, vamos dizer, mais de Manifestações, três, de manifestações, a gente vai estar frente a doenças neurológicas. Doenças neurológicas, né? paralisia né? e atrofia. Pode ser tanto a ela quanto a amiotropia espinhal, qualquer a doença espinhal, muscular, quanto a esclerose múltipla, quer dizer, mas o médico ele já tem que pensar. Então esse paciente não está aqui chegando com uma parestesia, com uma paralisia, com uma fraqueza muscular, vou deixar para lá, vou mandar para ortopedista. Não, eu tenho que pensar em fazer um exame neurológico, pelo menos. Um exame básico neurológico para encaminhar o paciente. Isso é importante. Agora, essa doença, nós colocamos sintomas, o senhor falou sobre o desenvolvimento dela, falou sobre como foi observada pela primeira vez, o Charcot, né? E eu comentei agora sobre a parte que dá estrutura para esse paciente quando é descoberto, né? E como é a incidência da população? Porque, pelo que eu entendo, ela é considerada, o Ministério da Saúde aqui já colocou como uma doença rara, né? Qual a incidência? Então, é uma doença rara, né? Agora, tem que contextualizar em momentos. Porque quando a gente está lá nos anos 50, 60, 70, era uma doença incomum, muito incomum, muito rara. E aumenta a população, a gente tem visto mais casos. Né? Tem também a notificação? Tem também o diagnóstico, porque eu já vi casos que estavam na ortopedia, sendo tratados como doenças da coluna ou da medula, chamada espondilartrose, ou mielopatia espondilótica, e eu fui ver o paciente e dei o diagnóstico de ela quando o paciente está na ortopedia. Estava na ortopedia. Já fui dar diagnóstico em pacientes que têm essa doença de uma forma raríssima, é raríssimo, que estava num hospital psiquiátrico, que começa com o primeiro sintoma, depois aparece uma paralisia com uma atrofia, então isso aí então é excepcional. Mas ela tem uma forma mental? Mental? Tem, mas cada 100 casos de ela, uns 1 ou 2 pode ter uma forma mental. Quando a gente chama forma mental, é que começa com manifestações mentais. Isso é nem citado. Poxa, se a ela já é uma para 100 mil, né? A incidência em torno de 1 a 3 casos para cada 100 mil. Então, dos 100 casos de ela, é raríssimo. Então, mas por um psiquiátrico ainda é muito raro. 0, então, qualquer coisa. Né? Na minha vida toda, são mais de 40 anos, quando eu olho assim, a gente trabalha com formação de médico, tem muitos médicos que fazem os 6 anos, mais os 3 anos de residência em neurologia e nunca vi um caso. Então, tem muitos colegas que nunca viram um caso Tielo. Então, aparece também, muitas vezes, o falso diagnóstico positivo e o falso diagnóstico negativo. Então, por isso que você falou aí, tem casos que às vezes a gente vê um sintoma muito parecido com ela e às vezes recebe diagnóstico e chega no Instituto de Neurologia, porque lá é um centro de estudo, é um centro de referência, a gente desfaz o diagnóstico. E ao contrário, também dá diagnóstico de uma outra doença, como a espondilose, né, a chamada mielopatia espondilótica, aí vai resultar em ela. Então é por isso que, como você falou, acho que eu vi um caso que tem sintomas sugestivos ou então predomínio neuromotor, esse paciente tem que ser bem avaliado. O doutor Zé Mauro, eu tenho aqui minhas anotações que eu fiz, quer dizer que o senhor está nesse trabalho com ela há mais ou menos 40 anos, foi sua tese de mestrado, doutorado, pós-doc, o senhor fez esse pós-doc em Paris, em qual instituto, como é que foi isso? Foi, então, quando eu comecei a ver essa doença, né, eu estava estudando na época, até chamava-se disfunção cerebral mínima. Quando eu entrei para o mestrado, foi o primeiro mestrado de neurologia numa universidade federal, foi o nosso da UFRJ. Então eu entrei com grandes nomes,
né, colegas assim. Então essa tese da ela surge num momento que um grande amigo meu, que era meu professor, James Pitágoras de Mato, né? Eu faço assim essa citação porque é uma homenagem que eu faço a ele, uma pessoa assim brilhante. Então ele chega, nós estávamos voltando de um congresso na Espanha, e disse: Zé Mauro, você já viu que na tua enfermaria eu era chefe da enfermaria de homens e ele era chefe da enfermaria de mulheres? E a gente conversando, pô, você não estava lá, fui ver, tinha 3 casos de ela, cara, isso é excepcional, né? O raio não cai no mesmo lugar 2 vezes. Lá tinha 3 casos. Caramba, James, eu não reparei isso. Aí fui ver, tinha os 3 casos. E é tão impactante essa doença que eu fiquei assim, caramba, isso aqui acontecendo. A gente vai estudar na literatura, aí vê o quanto instigante essa doença desafiadora. Saiu do livro. Saiu do livro. Aí eu peguei os meus casos de DCM, disfunção cerebral mínima. Você lembra? Era um nome de TDAH hoje. TDAH. Crianças que nasciam, que ficavam passavam no desfiladeiro pélvico. Aí tinha assim, às vezes era micro, né? Passar, e tinha alterações. Tinha alterações naquela passagem. E aí, e a neurologia não olhava isso com muito bons olhos, porque chamava disfunção cerebral mínima. Um outro professor, amigo também nosso, o Sérgio Novis, dizia: Zé Mauro, deixa isso aí, é confusão neurológica máxima. Eu deixei mesmo, mas deixei e comecei a me dedicar a ela, porque o professor Diolindo Couto, que era outra referência nossa, ele achava que a ELA era uma doença viral. Você imagina, no final dos anos 70, a gente trabalhava com os parâmetros básicos da virologia. Da transmissão, da infecção por vírus. E na neurologia, naquela época, reinava um novo movimento que chamava Slow Viral Disease, um movimento dentro da neurovirologia que considerava que alguns vírus, numa relação patológica com as células neurais, com os neurônios, né, ele podia também estabelecer uma relação, não uma relação aguda, mas uma relação crônica, chamada efeito citopatogênico letal crônico, porque geralmente vírus a gente imagina, efeito citopatogênico agudo, poliomielite aguda, encefalite, são todas formas agudas de doenças virais e neurovirais. Então nos Estados Unidos estava esse movimento. Na época eu comprei vários livros sobre Slow Viral Disease para estudar isso e comecei então a me interessar por esse viés virológico, porque na época também reinava na literatura casos, por exemplo, da ilha de Guam, onde tinha uma incidência de ELA, como eu te falei, a incidência mundial é pequena, 2 a 3 casos por cada 100 mil, e lá tinha uma incidência 100 vezes maiores. Quer dizer, isso chamou a atenção, ainda mais que as Ilhas Marianas era concessão americana, que foi na Segunda Guerra, tinha tropas americanas, famílias americanas, então o governo americano, preocupado com essa incidência e tendo muitos americanos, milhares de americanos morando lá, então as universidades americanas, como a Universidade de Johns Hopkins, principalmente, e Harvard, colocava seus pesquisadores lá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa ilha fica perto das Filipinas. Das Filipinas, E foi base americana. Foi base americana. E os americanos foram para lá e fizeram pesquisas. Agora, houve alguma miscigenação entre o americano e as pessoas nativas? As nativas de lá? E depois houve o aparecimento da doença para que eles pensassem em algum momento que pudesse ser transmitido. Então isso é muito interessante, porque um trabalho muito grande gerou até um prêmio Nobel. Kurland, que é um neuroepidemiologista, a epidemiologia é muito importante. Aqui você vai poder conversar com colegas que estudam muito a esclerose múltipla e vai ver o papel da neuroepidemiologia, como é importante ter o retrato epidemiológico que ajuda muito a entender muitas doenças. No caso da ELA, isso era observado numa população autóctone, uma população local, nativa. Então essa incidência, não é? Essa incidência de uma doença nessa população que em tudo se assemelhava a ela. Era a doença a ela. Não tem relato de transmissão cruzada com outra população. Por exemplo, os nativos da ilha de Guam, que são a população chamada Chamorro,
que tinha essa incidência grande, né, que chamava a atenção do mundo médico, né, com o americano, com o estrangeiro. Não houve esse relato, porque não era transmissível. Se um americano aparecesse com ela, porque tinha que aparecer mesmo, podia ser lá ou nos Estados Unidos. Então não há isso. Mas, de qualquer maneira, era uma questão que chamou a atenção e na época, né, é uma coisa que transmite é vírus. Quer dizer, esse é o chamado postulados de Koch. Postulado de Koch é uma das referências na virologia. Então, os postulados de Koch é a transmissibilidade. Então, isso. E só que é tão forte isso, sarampo, coqueluche, catapora, que isso serve de parâmetro para as doenças virológicas. E acontecia isso lá. Então, tinha um outro local chamado Península de Kii, no Japão, que tinha um quadro também muito parecido com a ela, sugestivo de ela, e era essa península de uma colônia de pescadores. Então, os estudiosos americanos, e aí a gente tem que tirar o chapéu, o que eles fizeram? Vamos botar uma universidade, um polo universitário em Guam, para estudar. Então, isso rendeu o prêmio Nobel para Kula e Gade Chusek, que era um neurovirologista e o outro era um epidemiologista. Fantástico, né? Os trabalhos que eles ficaram anos fazendo lá. Ô, professor, e mais outras dúvidas minhas. No caso, né, a pesquisa dessa população, né, dessa tribo lá na ilha de Guam, lá nas Chamorros. Chamorros, ele serviu de base para o desenvolvimento de uma droga que inibia a ação tóxica do glutamato, que é um neurotransmissor. Então eu tenho esse glutamato em duas na natureza, e no nosso próprio organismo. A situação da alimentação e tem também do organismo, ele como neurotransmissor e ele como alimentação, todos dois tendo possibilidade de estar relacionado com ela. Então, nesse mundo, lá em Guam, quer dizer, e naquele momento, nos países desenvolvidos que se interessavam por estudo da esclerose amiotrófica, né? Aí cita Estados Unidos disparado, né? Então, tentou-se ver qual é a etiologia. A primeira impressão vai ser se é um vírus. Um vírus, e que vírus é esse? Não é um vírus agudo, porque é uma doença crônica, doença que tem uma evolução de 4, 5, 6 anos, às vezes mais, 10 anos, até mais, mas então um processo crônico e fatal, inexorável, fatal, ela não tem regressão, é uma doença que evolui de maneira assim, descendo a ladeira, né? Então essa doença é uma doença crônica e se afasta desse paradigma viral de doença aguda. Aí que veio o termo, criou-se o termo Slow Viral Disease, doenças causadas por vírus de ação lenta. Sim. Então tinha elementos e argumentos para pensar nisso, não só na medicina clássica, na época já tinha as teses sobre a encefalopatia pós-sarampo, que é uma doença que aparecia em quem teve sarampo, identificaram o vírus do sarampo, e tinha doenças no mundo da medicina veterinária, que era o scrap, e era a doença da Marta, que é uma doença dos chimpanzés, né? E depois apareceu uma doença também, a doença que é o curu, na Nova Guiné, numa população também nativa de lá, e essa população tinha uma doença transmissível, o curu, e era uma doença que nesse caso não era igual a ela, mas era uma doença que acometia muito o cérebro e que eles viam na patologia, na neuropatologia, a chamada encefalopatia espongiforme humana. Encefalopatia espongiforme, e que era muito parecida com uma outra doença muito mais rara que a ela, que é a doença de Creutzfeldt-Jakob, que é uma demência pré-senil, estudada muito ao lado da doença de Alzheimer. Mas a de Creutzfeldt-Jakob tinha também uma encefalopatia espongiforme. Então essas duas condições humanas foi comparada com uma condição da veterinária, que era o scrap, a doença da Marta, que dava também encefalopatia espongiforme. Então, com esse elo comum,
de neuropatologia, se fez o grupo das doenças espongiformes, encefalopatias espongiformes. Nos anos 80, muito tempo depois, descreveu-se uma nova doença espongiforme que dominou a mídia, dominou as notícias no mundo médico e no mundo geral, que foi a chamada doença espongiforme, ou encefalopatia espongiforme bovina, que é conhecida como a vaca louca, que nos anos 80 bombou, né? Na ela, nós não conseguimos identificar isso, mas os Stuttgart José, que é a turma lá de Harvard, do John Hopkins Hospital, em Bethesda, estudaram muito isso. Tentaram, por exemplo, para mostrar que era vírus, transmitir através de fragmentos de cérebro, o material biológico de Wuhan, da ilha de Guam ou do Kuru, transmitir para animais. Nem sempre conseguiram de maneira evidente. Não foi uma transmissibilidade comprovada, né? Embora alguns casos tenham reagido. Então ficou a dúvida, que vírus é esse? Ficou essa dúvida e não se identificou tal vírus. Porque não se achou, porque no fundo não era vírus. Agora, professor, a incidência, vamos dizer, da idade, né? Da idade que a doença incide é em adulto. Adulto. A partir dos 55 anos. Ela pega na nossa casuística, Brasil, nós temos muitos casos de 40, 45 anos até os 60, 65. Então ele acumula a incidência bem nessa faixa, que é uma faixa do adulto idoso. Do adulto para o idoso. Sendo que a forma clássica predomina nessa faixa, de 45 a 60, 65 anos. É a forma clássica? É a forma que, como Charcot descreveu, tá, com paralisia no membro superior, paralisia no membro inferior, e depois vai dar a forma bulbar. A forma bulbar, que caracteriza por disfagia, disartria, ela, na forma clássica, ela vem com a evolução. Agora, temos a forma que começa com alterações chamada bulbares, com disfagia, disartria. Essa forma é a chamada paralisia bulbar progressiva, que é uma forma de ela. Essa em mulheres acima de 70 anos, ou na faixa 65, 70 anos. Quer dizer, predomina nas mulheres numa faixa etária maior. E evolui em menos tempo. Em vez de ter 4, 5, 6 anos, evolui em 2, 3 anos, de um modo geral. Então, essa doença, ela teve muito interesse da virologia, tanto que o nosso trabalho, quando eu fiz minha tese de mestrado, no final dos anos 70, foi estudo clínico, epidemiológico e virológico. Com isso, nós tivemos a oportunidade, com apoio lá no fundão da virologia, inocular em Camundongo Baby. Nós fizemos um trabalho inoculando líquor, que eu tirava dos pacientes, levava para o fundão, ou em casos de cirurgia, ou em casos de necrópsia, tirava fragmentos e inoculava em Camundongo Baby. Camundongo Baby é camundongo de um dia, tem que ter todo um cuidado. Eu tive uma chance fantástica, uma oportunidade e a colaboração de colegas de fazer esse trabalho no fundão. Nós conseguimos fazer um trabalho durante 2 anos inoculando quase 2.000 camundongos. Camundongo de um dia, com acompanhamento. E deu resultados muito interessantes, mas não evidenciamos um vírus na maneira mais efetiva. Olha só, outra coisa, ela tem que fazer um diagnóstico precoce, tem que ter um grupo de precoce para que o grupo multidisciplinar e familiar, né, saiba receber bem esse paciente que vai ficando progressivamente, né, dependente, quer dizer, a família fica totalmente envolvida. Dizem que esses pacientes são até mais alegres, recebem a situação da doença, não sei se isso é verdade, mas que a família, eu tenho certeza que não, é um peso, fica, peso muito grande. Os pacientes também, né? Mas normalmente eles também, porque a gente sabe, não tem cura, é irreversível, tem muitos estudos, mas nenhum conclusivo, né? E que esses pacientes normalmente vivem poucos anos, também tem essa possibilidade. 4, 5 anos a média, pode ser mais ou menos. Então tá. Então agora, apesar do programa estar assim, eu vou entrar numa situação.
O que a gente ouve falar por aí é que, mas tem um paciente que viveu, quero até que você fale sobre isso hoje, que viveu além desses 5 anos, bem conhecido de todos nós, em que você diz assim, não era ela. Foi até a Inglaterra e disse, não é ela. Ele não tinha ela. Você participou de seminários internacionais, já que eu estou conversando aqui, gente, com um neurocientista brasileiro, né? E nós temos neurocientistas maravilhosos, a verdade é essa, né? Temos um aí que na época da Copa do Mundo, não é? Um chute inicial. Não, ninguém pode, professor Nicoleles, né? É maravilhoso. Então nós temos vários em todas as universidades brasileiras. Eu também tive a oportunidade de conhecer o doutor Darcy Ribeiro Lima. Ribeiro, da farmacologia. Da farmaco, que eu estive em Vanderbilt com ele. Ele estava pesquisando. Eu cheguei a fazer algumas coisas com ele, com café. E eu tive essa reunião com ele em Vanderbilt. Fui pelo canal médico, trouxemos o reitor de Vanderbilt ao canal médico, ele veio conhecer no Brasil o canal médico. O canal médico é famoso, antigo, tive em várias universidades e tivemos na Mayo Clínica e N universidades numa fase que nós passamos conhecendo as universidades. Estive no hospital em Denver, National Jewish também, que é um hospital todo subterrâneo, já preparado para o que der e vier, e hoje está todo mundo se preparando. Mas, voltando ao nosso assunto, nós temos grandes pesquisadores, grandes neurocientistas e as universidades estão cheias. Então, o que foi que o senhor discutiu sobre o mais famoso, ele era astrofísico, né? Astrofísico. Existe Einstein e existe um depois de Einstein. Como a gente tem todo esse trajeto estudando ela, então o que foi que dá a base para a gente, baseado, chamada nas evidências. Que é medicina coisa, baseada em evidências, baseada em evidências, né? É que com esse programa nós criamos o ambulatório especial de doença do neuromotor /ela, DNM /ela. Isso não foi criado logo depois da minha defesa de tese de mestrado, em 79. Então, hoje nós estamos fazendo 45 anos, que esse programa, esse ambulatório, existe até hoje e não parou um dia sequer. Quer dizer, toda terça-feira, uma vez ou duas por semana. O senhor sempre está lá toda terça-feira. Toda terça. O senhor está no ambulatório. No ambulatório. De ela, lá do Instituto de Neurologia do Rio Couto, da UFRJ. Mas o instituto é lá na URCA. Na URCA, no campus da Praia Vermelha, ao lado da psiquiatria e do Pinel. Tá. Então, montamos esse ambulatório, porque eu estava fazendo a tese, eu tinha que acompanhar os pacientes e depois os familiares. Foi uma linda lição de medicina e de vida que eu tive ao longo desses 45 anos, né? Convivendo com os pacientes, com seus familiares e com os colegas, porque, obviamente, ninguém faz nada sozinho. Então, eu tive apoio de vários colegas, do diretor na época, o professor Bernardo Couto, depois tive com grandes colegas. Então, esse ambulatório, que não parou uma terça sequer, até hoje, toda terça vai lá, tem, obviamente, não sou mais eu que estou lá, né? Aí veio depois uma colega muito aguerrida e trabalhou muito com a doutora Marli Pernes. Depois, hoje, entrou o doutor Cláudio Gressi, que foram meus assistentes e foram pegando o bastão. Então, graças também a eles, especialmente, que continuamos a atender paciente. E eu vou lá, passeando lá. Não deixo de ir lá para ver cá. Então nós vimos aí, Vera, você vê que é a importância do baseado em evidência. Que eu vi casos dos mais diversos de ela, diagnósticos mais variados, e podemos aprender muito com isso. Enquanto que muitos médicos se formam e não vê às vezes um caso de ela, se a expectativa de ver casos lá, nós vamos ter uma das maiores casuísticas do mundo. Eu conheço serviços de ela na Europa, sobretudo na França e Portugal,
em Estados Unidos, fui visitar um dos Você maiores ficou na centros. França, então você tem Parâmetros. o parâmetro da quantidade Do de ela que centro de tem lá. ela, que tem Estados vários Unidos centros, Estados você também Unidos, tem, né? Reino Unido É, você tem. é. Os parâmetros do Portugal, Brasil, Portugal você tem, tá. Espanha você tem. Tem, e a Ibérica. literatura, né, que faz. Então, desses parâmetros, o Brasil tem número de casos parecido com os americanos. Nossa população de 200 milhões, o americano hoje 350 milhões, quer dizer, corrigindo isso. Quantos casos eles têm lá? Mais ou menos. Nós temos aqui uma expectativa, porque isso é estimado, que você mesmo já disse aí, o diagnóstico às vezes não é fácil. Dá um diagnóstico. E a gente está alertando para os médicos da ponta. Aí para o paciente que tem esses sintomas, chegar assim, olha, eu vi no canal médico o doutor Zé Mauro, especialista, um neurocientista, um professor catedrático, dizer que isso, junto com a doutora Vera, que esses sintomas pode ser ela. Pode ser, mas tem que confirmar. Não é? Né? Mas ele tem que falar. Tem que também. falar, né? Paciente, tem que levantar. Eles chegam lá com o doutor Google, então vamos chegar com um canal médico, né, gente? Hoje pode perguntar ao chat GPT, a inteligência artificial, também. E dar mas uma nós boa já resposta. estamos no canal médico, já está. Já está, então, se você perguntar... Bom, segundo uma amiga minha, não sei se o pessoal da produção não, já está, mas já fala que a gente é um programa de bom nível. Então, para voltar para o Stephen Hawking, quer dizer, essa trajetória que começou em 80, nós estamos fazendo 45 anos agora, em 25, isso me deu a oportunidade de ver milhares de casos. Ela é uma casuística que não tem no mundo. No Brasil e nem em outros lugares. Uma casuística, como é que vai ter um ambulatório de 45 anos? Mas eu estou falando. Então, a casuística. Você tem. Temos essa casuística. Então, você tem essa casuística. Hoje, você imagina que a cada semana. Mas você tem essa casuística? Temos, a casuística está registrada no Instituto de Experiência. Eu estou lhe perguntando quanto é mais ou menos. Então nós temos em torno de 2 casos por semana que chega ao Instituto para diagnóstico. Vamos dizer que a maioria é ela, mas tem casos de síndrome de ela que não confirma o diagnóstico. Então, 2 casos novos por semana, o que dá 8 por mês, o que vai dar uns 60, 70 casos por ano. Então, em 40 anos... Aí você já viu, em cada 10 anos dá 800 e em 4 vai dar uns 3, 4, 5 mil casos. Só no Instituto. Só no Instituto. Então, São Paulo você não sabe. São Paulo, então é porque é casuística. Mas vocês não fazem... A gente faz, mas o diagnóstico, se a gente for para o Ministério da Saúde... Ficava muito dispersivo. Não, e subnotificado. O problema no Brasil é a registro. A subnotificação. Subnotificação. Não tem, e ainda hoje, cada local trabalha, mesmo sendo atualmente... tendo que inserir dados, né, sendo esse prontuário eletrônico, cada um faz o seu prontuário eletrônico e fica lá o caso. E não tem a definição ali, vamos dizer assim, nos prontuários eletrônicos, não tem. Você tem fraqueza muscular, cãibra, sabe? O diagnóstico final, o diagnóstico é difícil. Porque, mas para você chegar ao diagnóstico final, você tinha que ter campos para você ter o poder de decisão. E o protocolo. Nos protocolos, senão você não nós tem. Falamos aqui que você também abriu uma oportunidade para a gente falar sobre a SAF, síndrome alcoólica fetal. Também não tem, não é? Também não tem. Não é notificado totalmente. Então, estimativa. A gente calcula que no Brasil a gente vai ter em torno, no momento de prevalência, quer dizer, hoje, em torno de 16 a 20 mil casos prevalentes. Mas olha, professor, nada impede que cada médico... Nada impede, sabe? Que eu acho que o programa ele tem que ser bom também para os médicos. E estimular isso. Estimular. Nada impede que cada médico, dentro do prontuário eletrônico que é implantado no seu trabalho, na sua clínica, ou dentro da sua casa, quando ele está fazendo atendimento à distância, ele vai usar um programa. Um protocolo que é comprado, né? De uma empresa. Então, o que eu uso, da empresa que eu uso, eu tinha um campo que eu pude abrir
E dentro da minha especialidade, eu fiz um campo que para os exames que eu faço, que eu também faço exames, e eu criei todos os campos. O paciente tem isso, tem aquilo, que no meu caso é estudo urodinâmico completo, aí fui colocando, e tem paciente tem IUE, como? Né, incontinência urinária de esforço, tem noctúria, urgência, se ele teve problema de próstata, fui colocando ali para ir caracterizando, tá? Usa sonda de demora, sabe? Bexiga, tem problema de bexiga, uma bexiga. Ali eu criei meu protocolo. Então, você quer agora, se o paciente, se cada médico criar dentro da sua especialidade, vai estar dentro desse protocolo, isso porque isso vai para algum lugar. E a notificação compulsória. Eu vi que quando teve o problema quando começou a Covid, eu e uma outra colega, nós fizemos isso aí. Se ele estiver assistindo, ele vai saber que eu estou falando em pleno canal. Eu atendi um paciente que ele tinha todos os sintomas. Eu cheguei da Austrália em 20 de janeiro, 22 de janeiro. E logo vinha o carnaval. Esse paciente, ele estava no camarote da Preta Gil. Ele era da banda. Ele chegou para mim. Ele tinha todos os sintomas que eu já vinha no avião lendo, que estava se espalhando. E eu cravei o diagnóstico nele, entrei com as medicações que naquela hora era que se podia, disponível, antibiótico, o anti-inflamatório. Ele ficou bom, tá? Fiz todo aquele protocolo que naquele momento era. 15 dias, 10 dias depois, 7 dias, toda a equipe ficou doente em São Paulo, ele voltou bom. Nesse dia, eu tentei falar com o Cieves para avisar que eu estava com um paciente, eu até hoje tenho isso lá na clínica, e eles não disseram que não tinha como notificar. O problema também está de notificação. Então, como você falou, nós tentamos, tem vários artigos, vários protocolos, mas na ELAS precisa também ter isso como uma ação de política pública. Mas eu cheguei a uma conclusão. Se nós não podemos esperar que a coisa venha da política pública. Do Ministério da Saúde. Tem que ser uma política médica, de cada médico fazer o certo para o melhor atendimento para o seu paciente. Porque aí nós vamos estar fazendo política pública de saúde do seu médico. É uma ação ética. É uma ação ética. É uma ação ética. Porque nós vamos esperar. Então, cada médico que criar seu protocolo no seu atendimento, e hoje em dia a gente sabe que o atendimento a ajuda a gente já não se perde mais naquele milhares de papeizinhos que a gente tinha, né? Eu me formei, eu tinha e depois tinha que abrir as gavetas e procurar a vida inteira, tirar o envelope, saber a vida inteira do paciente e ler. Não, eu me lembro, eu tenho sim, por letra, Então, a gente tem aí vários eventos, por isso que a importância que a gente ter criado um programa acadêmico. O programa acadêmico é ensino, pesquisa, extensão e assistência. Então, nós tínhamos um ambulatório, esse que dura até hoje. Então, e tínhamos sempre uma equipe multidisciplinar. Então, nós desenvolvemos artigos, livros, apostilas, fizemos N eventos nacionais, internacionais, formamos gente e demos uma ênfase também para os cuidadores familiares, quer dizer, o trabalho é um trabalho... A parte de recursos humanos na saúde é fundamental. É fundamental. E também isso é uma das nossas preocupações enquanto canal, né? Porque o canal, a ideia de canal, a gente deu o nome de canal, não para... É o nome. É para
canal para correr informação. como se fosse realmente um canal para correr informação, não só da área médica, da área de saúde no geral. Psicologia, psicoterapia, fonoaudiologia, todos os profissionais de saúde, médicos que quiserem estar aqui com a gente, que tenham, né, a sua boa formação, o canal médico está à disposição. Nós temos, vocês podem entrar em contato com a gente tem, e dentro do canal a gente tem um endereço de e-mail em que vocês podem colocar, nós vamos ter o maior prazer de estar recebendo, não só do Rio de Janeiro, que a gente convida, mas do Brasil inteiro, que às vezes o médico tem um trabalho, fez uma pesquisa e tem alguma coisa a apresentar, ele sabe que ele tem, como você fez o teu trabalho, foi incansável, né? E ele quer mostrar, e às vezes não tem o caminho. Nós aqui estamos à disposição. Exatamente, é uma a gente ferramenta, diz que é o canal aberto. O canal aberto para todos os médicos que queiram mostrar seus trabalhos, não só um médico. Se não tiver um médico para entrevistar, pode mostrar a mim, né? Eu faço a entrevista, não tem problema. Porque... E você estuda aí tudo. Não, eu estudo, eu gosto de estudar, né? Estou com meus 71 anos. É uma ferramenta fantástica. Né? Então o canal está aberto, gente. Eu acho que isso é muito importante para todos. Você não acha, professor? Não, sem dúvida. Por isso que eu estou aqui com o maior satisfação. Eu falei para vocês. E aí... só que às vezes não dá tempo, tem muita coisa para outros programas do seu canal. Sim, não, mas vai ter um momento em que mas nós falar. Estamos ficando já com bastante tempo, bastante conteúdo, e eu acho que o canal cresce com essa velocidade do conteúdo forte em todas essas áreas, principalmente psiquiatria, neurologia. Olha, hoje em dia o cérebro é uma coisa que está assim, a evolução, a neurociência, né, como a gente fala, a parte também de desenvolvimento. Eu quero trazer aqui os grandes professores da cirurgia geral, o desenvolvimento de cada área da cirurgia, a não invasiva, dos procedimentos não invasivos, né? Eu acho que eu mesmo há pouco tempo passei. Eu até falei na sexta-feira, como eu falei contigo, sexta-feira foi dia 29 de novembro. Até mandei o convite para você. Esse 29 de novembro nós consideramos um importante marco na área da esclerose lateral amiotrófica e acompanhando o nosso trabalho, que nós criamos o Dia Nacional de Atenção da ELA, da esclerose lateral amiotrófica, porque dia 29 é o dia de nascimento de Charcot. Então, dia 29 de novembro passou a ser o dia de atenção da ELA, da esclerose. Que é o dia de nascimento de Charcot, francês, que descreveu a doença pela primeira vez. Que leva o nome dele, doença de Charcot. Tanto é que é esclerose lateral amiotrófica ou doença de Charcot. Desculpe que eu te incomodei, mas é por causa que eu queria falar isso. Porque senão... Porque é ele que descreveu a doença de maneira magistral. Ele descreveu essa doença, incluindo que ele descreveu em 2 mulheres, que não é o comum na incidência, com 31, com 38, outro 42 anos. Quer dizer, até relativamente jovem pela faixa etária. Isso meado do século XIX. E ele descreveu não tanto pela clínica, depois estabeleceu a relação clínica, porque ele fazia patologia. Então ele viu as lesões para associar a clínica com a patologia, que é uma coisa fantástica na neurologia, atrofia, lesão neuromotor, não tem alteração sensitiva, não tinha alterações nos nervos na área sensitiva. Então é uma descrição magistral, né? E aí, na sexta-feira, nós fizemos mais um evento, dando mais atenção aos cuidadores e aos familiares, que a gente todo ano faz um evento, focando uma área ou outra, e nós também tratamos para atender os cuidadores e toda a equipe multiprofissional que está envolvida, como você falou, enfermagem, psicologia, fono, fisioterapia. Então, isso foi feito na sexta-feira agora, e nós estamos planejando para o ano que vem, que vai ser o bicentenário de nascimento de Charcot. O bicentenário nós esperamos trazer
pessoal da França, que nós já temos em contato, né, como já trouxemos outras vezes. Quem sabe eles venham ao canal Lógico, médico, ali não é um é? canal médico, eu conto com você. Você vai Eu trazer o conto com pessoal da você. França, claro que eles já vão O estar aqui, já estão bicentenário de convidados. Charcot, porque é importante, porque o centenário de Charcot, em 1925, ele foi feito em Paris, num evento fantástico, chamando neurologia de todo mundo, Estados Unidos, Canadá, além da Europa, e ele foi tão importante que gerou um número especial da Revue Neurologie. A Revue de Neurologie, que é a revista de neurologia da Academia Francesa de Neurologia, esse número está no Instituto Neurologia, é um número que eu tive a satisfação de pegar esse número, falando dos vários colegas, né, da neurologia, da nata neurologia da época. Então, como nós fizemos 30 anos, sem dúvida, no Brasil, em novembro do ano que vem, com o apoio do Canal Médico, nós vamos estar fazendo o bicentenário de Charcot com relação à A mesa está posta, né, professor? Beleza, vai ser Agora, o que eu tenho que fazer agora é te agradecer, né, essa sua participação aqui para gente e falar para todos, né, que essa doença é uma doença degenerativa, inexorável, é muito triste, né? Nós vamos ter que mudar isso, né? De difícil tratamento, mas que existe aí uma possibilidade, né? A medicina está evoluindo tanto que a gente tem que acreditar. Não tem cura, mas tem tratamento. Que não tem cura, né? Mas que nós tem tratamento. Vamos conseguir. Atualmente ainda tem alguma droga que ajuda, né? Ajuda. O nome da droga é o Riluzole, que nós esquecemos um remédio de falar, de primeira né? linha, né? Não é de ela é uma doença, é o remédio mais disponível para ela. É o mais disponível, mais que pesquisado, é um remédio que eles usam e foi aprovado pelo FDA. E foi aprovado. Pelo então, FDA americano. O nome do medicamento é o único que a gente tem aqui à disposição, porque não tem outro, Riluzole, né? Agora, outra coisa, professor, nós temos que dizer que os avanços obtidos para os pacientes familiares e as perspectivas estão dentro da genética e da neuroimuno. Quem sabe a gente vai nos próximos anos, né, ter realmente Quando a gente fala em ela, tem também a tese da doutora Marli, que foi uma das minhas assistentes, a gente fala muito da epidemiologia e da fisiopatogenia. Ela em si, a clássica, ela não tem uma conotação genética. A genética aí pode-se falar em epigenética, que é uma situação combinada. Por quê? 10% da casuística de ela, 10% sim, é familiar, com base genética. Isso gerou uma pesquisa que a gente pode trazer aqui no Departamento de Neurogenética da Fiocruz. Trabalho muito bem feito. Neurogenética com a Fiocruz evoluindo para epigenética. E Canadá. Já evoluindo para epigenética. Mas por quê? Da nossa casuística, em tese, nós temos 10% são ela familiar. 10% ela familiar. Ela familiar, 10% em torno. Familiar. Né? Ela familiar, porque as outras são as chamadas formas esporádicas e formas que não têm uma conotação de transmissão familiar. Mas, na verdade, vamos parar e pensar, quando que já estamos nessa pesquisa há 40 anos, mas tantas outras doenças estão em pesquisa há tantos anos e que estão se resolvendo. E eu tive aqui uma aula com um professor que fala do que está vindo aí. Foi até... eu estou esquecida do nome dois. Toda hora eu falo que eu estou esquecida, mas é porque são muitos professores que vêm aqui. Mas ele deu uma aula de câncer de pulmão, o que deveríamos estar fazendo. E, gente, produção, qual é o nome? O professor Isbelo. Ele tem aulas belíssimas que ele está estudando tudo que está vindo aí de revolução a nível celular. E resolutividade das doenças ali dentro da célula. Então, eu acredito que
vai haver um desenvolvimento. Com certeza virá, mas nós fizemos isso, esse estudo chamado Biologia Molecular na doença do neuromotor, esclerose amiotrófica, num dos centros mais avançados, que é o do Fundão. O Instituto de Biologia Molecular, com a professora Rosália, que é do grupo do Roberto Lente, que é também fantástico. Então, ele avançou muito, sobretudo estudando célula-tronco pluripotencial. Mas não está em caminho, isso está em caminho, está tudo em caminho, né? Mas nós não tivemos ainda resultado. Agora, obviamente, que a gente espera, né? Espera ter. Mas aí tem lá o pessoal, quer dizer, o ambulatório no Instituto de Neurologia já lançou um braço para neurogenética da Fiocruz, em parceria com o Canadá. Olha só, quanta notícia boa. Inglaterra, e com um grupo de biologia molecular lá no Fundão. Então, gente, nos laboratórios de neurobiologia. Tá falando. Quantas notícias maravilhosas estão vindo para os pacientes portadores de ELA. Então, hoje foi um dia super importante, uma reportagem, né? Uma entrevista para mim muito importante com o professor Zé Mauro, amigo meu de muitos anos. Que seu fã? Ele diz que é meu fã. Canal médico. E que a gente sonhava em estar aqui de volta, né? Há 6 anos que a gente fala, vamos voltar, né? E agradecer, né, aos donos, né, do canal que fizeram esse prazer para mim, né, de manter esse nome, né? Eles mantiveram o nome, né, e me convidaram para fazer os programas. Agradecer muito, porque é como eu me sinto aqui dentro da minha casa, apesar de não ser, né, a diretora, mas é o sonho realizado, e eles, Andréia, Aline e Fernando, que me proporcionaram essa alegria. Tá? Muito obrigada a todos vocês que assistem o programa. Obrigado, professor. Obrigado a todos aí, ficamos à disposição. E a vocês que são os nossos, né? O Chifre Rock a gente fala os nossos telespectadores. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar, agitar o sininho, porque é alguma coisa a ver com algoritmo. Eu falei para os meninos da produção, coloca assim aqui embaixo, inscreva-se, que eu faço assim, para brincar, né? Que eu gosto de brincar, para poder dar certo e multiplicar, né? Cada colega vai falando para outro colega, vai aumentando a sua rede, os que assistirem e que gostarem, né? Podem criticar à vontade. Aos colegas que quiserem vir gravar com a gente, nós também estamos de braços abertos, tá bom? E tudo de bom para todos. Então, até o próximo programa com o doutor Zé Mauro, que vai trazer muitos outros programas. É um prazer estar aqui contigo, Vera. Tchau. Fala.